agradecer o convite da SBR, foi um prazer, né, encontrar aqui com o pessoal, o Cleiton também, assim, sempre um prazer falar de cavernas, né, sobre conservação também. Então, o Marcelo tinha me solicitado que eu fizesse alguns comentários sobre a questão física, né, os fundamentos físicos no contexto da legislação brasileira. Tanto para dar um suporte para uma discussão mais ampla, mas também para avaliar os atributos que estão hoje valendo na legislação vigente, né? Então, preparei rapidamente um documento rápido, no sentido de a gente aproveitar nosso tempo mais num debate que sempre é mais proveitoso, né? Então, rapidamente o roteiro, vou dar um pouquinho, num slide só sobre a legislação atual, os atributos físicos na legislação atual, o balanço sobre os atributos físicos e a relevância das cavernas, né? Os indicativos de valoração diante de atributos físicos e algumas considerações finais, só para a gente fechar, então, o assunto, né? Então, todos, a maioria aqui já sabe, né, da questão da legislação vigente hoje, né? Nós temos um decreto 6640, que vem especificando particularmente os atributos de relevância máxima. E, posteriormente, foi editada uma instrução normativa, número 2, que, então, detalha os atributos físicos, né, para a relevância de cavernas de alta, média e baixa relevância. Esse é o fluxograma, né? Particularmente das cavernas de alta, média e baixa, como funciona, né? As duas escalas, regional e local, e em função da aplicação dos atributos compartimentados em escalas, você então estabelece a relevância das cavernas. Nós sabemos que as cavernas de máxima, elas merecem conservação integral, junto com o seu entorno, e as cavernas de alta, média e baixa poderão sofrer impactos irreversíveis diante de compensação via licenciamento ambiental. Essa é a síntese da legislação atual. Então, os atributos físicos, né, gente, eles estão dentro do contexto da geoespeleologia. Então, eu estudo os atributos físicos, né, do ambiente cavernícola e seu sistema integrado, tendo em vista que a caverna é só um componente de uma paisagem, de um sistema, né? E, sem dúvida alguma, o estudo traz informações cruciais sobre a gênese e a evolução desses sistemas físicos. Vamos dar uma olhadinha, então, nos atributos físicos que estão inseridos na legislação vigente. A rocha, né, que é a base de tudo, é o elemento passivo, no entanto, de importância crucial, tendo em vista que existem algumas rochas com maior potencial e outras com menos. Hidrologia, morfologia, espeleometria, depósitos clásticos, depósitos orgânicos, químicos, um componente de isolamento geográfico que eu coloquei dentro desse saco aí, a questão do sistema, né, da integração, a questão do testemunho, né, uma coisa com testemunho, né, uma caverna com um testemunho, e a questão espeleogenética. Em linhas gerais, a compartimentação, nós temos 11, então, critérios do meio físico da legislação, sendo que ele acontece, ele recorre 33 vezes. Aí nós podemos ver aqui, opa, olha só, 33, a espeleometria, gente, é totalmente, vamos dizer assim, supervalorizada na avaliação. É o que é uma loucura. O segundo tópico, vamos ver ali, ó, os depósitos químicos e ali também a hidro. Então são os 3 componentes que são privilegiados na legislação, né? E a espeleometria tem uma supervalorização e a gente não consegue compreender muito bem em função disso, né? O porquê disso, né? Aqui nós temos, assim, em termos de atributos. Para qualificar a rocha, nós temos um atributo. Para qualificar o tamanho das cavernas, área, volume e desnível e projeção horizontal, nós temos 12 atributos. Para qualificar a gênese, 3 atributos. Morfologia 1, hidro 6, plástico 1, orgânico 1, depósito químico 5, sistema 2, isolamento 1, testemunho 1. Percebam vocês um desequilíbrio na distribuição dos atributos, né? Supervalorizando alguns e subestimando outros, né?
Isso é bem nítido na legislação. Aqui nós temos correlação dos atributos no contexto da relevância. Ou seja, de relevância máxima, nós temos 5 atributos. Então, para a gente preservar uma caverna integralmente, nós temos que encaixá-la em 5 atributos. Para a gente encaixar uma caverna, classificá-la um atributo alta, 35%. De média, 26%. E de baixa, 21%. Esse, então, é a distribuição dos atributos no contexto da relevância. A rocha, vamos falar da rocha. A rocha, né, gente, é aquele componente importante, tendo em vista que é a partir da rocha que nós temos todo o sistema kárstico, ou sistema espeleológico, ou sistema hidrogeológico, onde as cavernas estão inseridas. Ali em cima nós temos os carbonatos, que são as rochas principais, né? Ali a formação ferrífera, né? As rochas ferríferas, que hoje no Brasil é a tipologia, talvez a segunda mais importante do Brasil em termos de quantidade. E aqui embaixo os quartzitos, né? Que também tem uma importância expressiva no Brasil. A rocha, ela só tem um atributo: presença de estrutura geológica de interesse científico. Qual que é o interesse científico? Tem uma certa subjetividade, importância científica, né? Então nós temos um atributo e o atributo rocha, ele pode ter uma relevância no máximo alta. Então uma rocha nunca vai preservar uma caverna sob o ponto de vista litológico especificamente, só se ela tiver uma estrutura. Só que essa estrutura é complexa de ser aplicada, né? Porque se eu sou especialista em contatos litológicos, para mim o interesse científico é o contato, né? Se a pessoa trabalha numa especificidade mais mineralógica, a questão mineralógica, então qual que é o interesse, né? Tem uma certa imprecisão que, sem dúvida alguma, complica muito a sua aplicação. Vamos ver a hidrologia. A hidrologia, né, gente, ela é tratada praticamente em duas abordagens. A questão de lago ou drenagem subterrânea perene, o intermitente e também a presença de água de percolação ou condensação. A água, gente, é o único componente na legislação que precisa de ter uma inter-relação com um outro atributo para ganhar uma relevância. Isso tornou a avaliação da água subestimada, ela não tem nenhuma importância na legislação atual. Então, assim, é uma loucura, tendo em vista que a água é o agente ativo e é a principal, o agente formador da própria caverna, né? Então, assim, acabou sendo muito desmerecido, e o Joci comentou aqui, que foi uma questão política decidida em Brasília junto à Secretaria da Casa Civil e tudo mais. Então, a influência da hidrologia, da água, sobre os atributos das cavidades que tenham configurações relacionadas no inciso do referente artigo. Então você tem que cruzar a água com outro atributo do artigo 7º, 8º ou 9º, onde nós temos então a questão da água. Então, assim, a hidrologia tem um certo favorecimento na legislação, com 6 itens, mas só pode chegar na relevância alta se combinar com outro atributo. Vamos ver só como é essa combinação de coisa complexa. O lago ou drenagem tem que combinar com riqueza de espécies. Como é que eu vou demonstrar isso em curto período de tempo? Nunca. Teoricamente tem. Claro, a riqueza normalmente, a umidade está relacionada com a riqueza. Como eu vou demonstrar isso? Não tem condições de demonstrar isso em curto prazo, né? Abundância, composição singular, presença de troglomórficos, alguns troglomórficos dependem, por exemplo, de uma poça d'água. Como eu demonstro isso? Questão da diversidade, questão da diversidade da sedimentação química, né? Então, assim, extremamente complexa essa relação entre que a água tem que ter com outros atributos, no sentido de ela ter alguma relevância. Então, no caso, gente, o Vale do Peroaçu, por exemplo, o próprio escoamento do Vale do Peroaçu não teria nenhum significado, nenhuma importância na nossa legislação.
ou seja, o responsável pela criação dos maiores monumentos espeleológicos do planeta, não tem nenhuma importância na nossa legislação, sob o ponto de vista hidrológico. Né? A morfologia. A morfologia a gente pode avaliá-la sob o ponto de vista da planimetria, né, que é o que nós chamamos de padrão planimétrico, a própria morfologia das seções e a questão de formas mais, vamos dizer assim, formas menores que expressam a gênese e a evolução física das cavernas. Né? Aqui nós temos alguns pendentes de uma evolução paragenética e aqui uma caverna tipicamente de um sistema freático. Né? A morfologia, nós só temos um atributo de morfologia máxima: morfologia única. Poxa, toda morfologia é única. Né? Não existe uma forma de caverna igual a outra. Né? Nós não temos duas cavernas iguais. Né? Então tem que ter algum diferencial complexo demais de aplicar, né? Extremamente complexo. Tendo em vista, principalmente, já um conhecimento, vamos dizer assim, bem expressivo com relação às carbonáticas, por exemplo, praticamente não tem, pode ter alguma coisinha ainda em aberto, mas depois do trabalho da hipogenia, as coisas estão bem compreensíveis agora, não só a questão epigênica, mas a hipogênica também, através dos trabalhos do Planchuk e tudo mais. Nós temos então só uma, que é uma morfologia, que é um atributo de relevância máxima, morfologia única. É complexa. Numa área, eu só vi uma morfologia única, que foi uma paleotoca. A gente identificou uma paleotoca, foi comprovada por um especialista, então essa morfologia, né, ela foi considerada uma morfologia única, tendo em vista que parte da sua gênese foi provocada por um tatu gigante. A espeleometria, um dos itens mais valorizados da nossa legislação atual. Realmente o Vitinho até fez uma comparação interessante, que é, por exemplo, todo o patrimônio cultural brasileiro, né, as igrejas, particularmente arquitetônico, né, em nenhum momento a volumetria, o tamanho das salas e tal, nas igrejas e tudo mais, não é valorizado, somente o conteúdo artístico e tudo mais. Né? Então, não sei porquê, eu concordo plenamente que algumas cavernas de excepcional tamanho deveriam ser preservadas integralmente e tal, mas nós não deveríamos privilegiar a espeleometria na nossa legislação. É um ponto de vista meu. Eu acho que valeria a pena conservar algumas cavernas de tamanho excepcional, de tipo Boa Vista, Goiás e etc. Mas colocar isso como um parâmetro, eu acredito que nós temos conteúdos mais importantes para valorizar. A espeleometria, então, ela está em 12 itens. Vocês podem ver do lado esquerdo ali, ó. Ela está em 12 itens na legislação, sendo que uma de máxima, em 3 momentos de alta, em 4 momentos ela pode ser de média, e em 4 momentos ela pode ser de baixa. É então privilegiada a projeção horizontal, área, volume, que é uma medida complexa, né? Se a gente não utilizar o scanner, a topografia convencional, ela tem trazido um erro aí em torno de 20 a 25% em relação ao scanner. Os depósitos clássicos. Os depósitos clássicos, gente, né? A gente realmente tem alguns privilégios, né? De termos uns depósitos clássicos no Brasil espetaculares, né? São esses depósitos terrígenos, né? Que envolvem, então, uma história evolutiva muito importante das cavernas, né? Os depósitos clássicos podem realmente, assim, contribuir para a reconstituição de toda a história do sistema espeleológico, né? Por outro lado, também, nós temos aqui alguns depósitos clássicos que podem contribuir para a própria compreensão da ocupação humana pré-histórica nos últimos 12, 13 mil anos. Aqui do lado direito nós temos aqui a Lapa Vermelha, né, de Pedro Leopoldo. Aqui algumas línguas
de branco ali, algumas línguas de fogueira, né? E a possibilidade de você compreender essa organização geométrica, juntamente com datações carbono 14 e termoluminescência, você tem condições de reconstruir coisas importantes do passado da ocupação pré-histórica brasileira. E, infelizmente, nós só temos um atributo para qualificar os depósitos clássicos de caverna. Ali nós temos, então, o conceito que vem no anexo, né, que é de interesse e importância científica ou didática da deposição de fragmentos desagregados de rocha, solos e outros acúmulos sedimentares, inclusive orgânicos, de tamanho diversos, associada à dinâmica hidrológica e tudo mais. Os depósitos clássicos só podem dar para a caverna relevância média. Elas têm pouca importância na legislação. Depósitos orgânicos. Todos nós sabemos, né, que toda a paleontologia brasileira, principalmente do Pleistoceno, ela é toda embasada mais de 95%, vamos dizer assim, embasada na reconstrução de material originado das cavernas, principalmente Bahia, São Paulo, Minas Gerais, né, que tem grandes jazidas paleontológicas, e realmente assim, nós só temos um atributo de paleontologia, né, que pode chegar até uma relevância alta. Então nós temos aqui um material descoberto pelo Lund em cima no século XIX, hoje presente no Museu de Copenhague. Nós temos aqui na Bahia uma preguiça gigante descoberta totalmente articulada e intacta. E aqui nós temos também o Porco do Mato aqui da região de Lagoa Santa, também bastante articulado. Ou seja, as cavernas, principalmente os depósitos orgânicos, têm contribuído de uma maneira decisiva para a reconstrução da fauna pleistocênica brasileira. Aí nós temos estudos que estão sendo feitos. É interessante perceber a importância que tem os depósitos orgânicos, né? Sabendo que quando você encontra os depósitos nas cavernas, você está percebendo ali um momento importante da própria história do continente americano, que foi o levantamento do Istmo do Panamá, né? Onde a fauna do sul intercambiou com o norte e o norte intercambiou com o sul. E isso você encontra tudo nas cavernas de Lagoa Santa, os bichos todos, os bichos do norte, os bichos do sul, trazendo para todos nós um momento importante e delicioso dentro do contexto paleontológico. Nós só temos uma presença de registro paleontológico de importância local, pode atingir no máximo uma relevância alta. Os depósitos químicos são privilegiados também, né? Essa questão mais estética, então, mas hoje os paleotemas principalmente estão trazendo dados importantíssimos para a reconstituição paleoclimática, né? E também para datações, vamos dizer assim, datações relativas de toda a fauna pleistocênica, né? Nós começamos inicialmente com datações urano-tório e depois passamos para a MS, né, de carbono 14, e hoje as cavernas brasileiras é que deram para nós um conjunto de datações da fauna extinta brasileira, e todas essas datações foram realizadas dentro de caverna, de material dentro de caverna. Aí alguns estalagmites, né, que estão sendo estudados, você tira então fragmentos de calcita, data pelo método urano-tório, e depois através de isótopos de oxigênio e outros isótopos, você pode reconstruir então a questão da temperatura e tudo mais. Aqui, ó, algumas capas estalagmíticas cobrindo material fossilífero, passíveis de datação, e já colocando uma idade relativa desse material paleontológico. Também está sendo possível você, através de muitas datações em material estalagmítico, estabelecer momentos mais úmidos na última glaciação. Por exemplo, ali em cima é Lagoa Santa, vocês podem ver que a última glaciação não está muito presente nas capas estalagmíticas. Agora aqui na Bahia, né, na última glaciação nós temos aí 125 mil anos, mais ou menos, né? E no caso da Bahia, principalmente no Nordeste, nós já temos uma quantidade importante de episódios de formação de capas estalagmíticas. Aqui um conjunto de datação que nós fizemos, através principalmente do urano-tório, que
possibilitou, então, uma datação de vários componentes da fauna extinta brasileira. Então, nós temos a configuração notável. Então, a configuração notável de um espelhotema daria, então, uma relevância máxima. Vamos ver a definição do conceito. Cavidade que apresenta espeleotemas, individualmente ou em conjunto, pouco comuns ou excepcionais. A questão conceitual é complexa. Ela traz muita insegurança de você aplicar. Né? Nós temos, normalmente, às vezes é muito difícil também, né, dentro da ciência, né, você colocar isso. No entanto, nós temos que ter uma precisão para poder aplicar de uma forma muito mais tranquila, não trazer essa insegurança que hoje está no ar ali, né? É também valorizada a questão da diversidade da sedimentação química, né? E também é valorizado quando a caverna tem poucos tipos de espeleotemas. Opa, o gráfico sumiu, gente. Vamos ver a questão do isolamento geográfico, né? Cavidade inserida em ambiente onde não se tem registro de outras ocorrências ou remanescente de áreas degradadas sob enfoque regional. Nós temos uma só. Isso aí, gente, é caverna de máxima. Se você tem uma caverna sozinha, isolada na paisagem, ela pode ser classificada como de máxima. Eu já tive uma situação dessa, foi quando a gente encontrou uma caverna num pipe, num latossolo vermelho, né? Foi uma coisa até difícil, porque o latossolo normalmente ele não apresenta pipes importantes. Então, assim, a gente encontrou uma caverna num pipe, num latossolo vermelho, e realmente não encontramos outras. Aí foi possível, então, aplicar a questão do isolamento geográfico, que é uma coisa também com uma certa possibilidade de alteração, tendo em vista que você pode aumentar a prospecção e achar mais cavernas, né? A questão do testemunho. Testemunho também, gente, é caverna de máxima. É uma cavidade de testemunho de processos ambientais ou paleoambientais expressivos, ou cavidades com grau de relevância alto, apontada como salvo-conduto para a liberação de impactos a outra cavidade. O testemunho, vocês podem ver no gráficozinho embaixo, só tem um atributo, né, que é o atributo de um testemunho. Na realidade, gente, toda caverna é um testemunho. Né? Testemunho de um processo, de um sistema. Né? Então, assim, nós temos que ver se esse testemunho é importante para você ou para a comunidade. Por exemplo, Chico Bill, que é um paleoclimatólogo, ele só quer trabalhar com o último máximo glacial, ou que ele quer trabalhar só com a última glaciação, ou seja, os últimos 125 mil anos. Por exemplo, já tem um outro grupo que só quer trabalhar nos últimos 15 anos, ou seja, o período de mudança entre o Pleistoceno e o Holoceno, tendo em vista que foi nesse momento que ocorreu a ocupação do homem na América. Então, assim, tudo é testemunho. Né? Nós trabalhamos tudo é testemunho. Agora, expressivo. Então, essa subjetividade traz essa dificuldade de aplicação. Gênese. Gênese, nós temos 3 atributos na legislação, sendo uma de máxima e 2 de alta. A gênese hoje nos carbonatos é bem conhecida já, né? Nós temos vários modelos do Ford, do Williams, principalmente. O modelo do Palmer, que é um modelo espetacular, que ele presenteou toda a comunidade dos castólogos e tudo mais. A questão da paragênese também já bastante conhecida, e já identificada as formas também que são produzidas pela paragênese, né? Ali os escalopes, questões ligadas à gênese de cavernas em depósitos de talos, talvez seja a gênese mais fácil de ser compreendida, né? E também aqui, ó, a paragênese funcionando através de um meandro no teto, isso é muito comum em Lagoa Santa. As cavernas ferríferas é mais complicado, existem algumas teorias lançadas, né? Mas ainda está em construção um modelo espeleogenético para as cavernas ferríferas. Então a gênese está aí, nós temos 3 atributos, um é de máxima e 2 de alta. Então é gênese única ou rara, e as 2 outras de rara, presença de estruturas espeleogenéticas raras. Sistema. Sistema, né, gente, é aquilo que realmente as cavernas fazem parte. E nós estamos dentro de um sistema, podemos chamar de um sistema kárstico, um sistema hidrogeológico, né? Então aqui nós temos um sistema na paisagem, desde o tempo lá do Davis, King, né? Queria compreender como é que evoluía a paisagem, através de fases.
No entanto, posteriormente foi sabido que nós podemos ter diversas fases numa paisagem só. Então nós temos, por exemplo, um karst coberto, um karst de colinas e um polier, uma depressão kárstica na mesma paisagem, no mesmo momento na sua história evolutiva. Aqui nós temos um modelo mais hidrológico, né, de uma vertente, por exemplo, mostrando então um sistema de recarga, depois acontecendo tudo lá, e até chegar na descarga em função da impermeabilidade do solo, ou seja, não há mais a possibilidade do aprofundamento da paisagem kárstica, né, em função do barramento litológico. Ok? Sistema. Nós temos então alta influência da caverna sobre o sistema kárstico. Nós temos então dois atributos para sistema, que seria alta influência da caverna sobre o sistema kárstico e interrelação da cavidade com alguma de relevância máxima. Esses são os dois atributos. E aqui os conceitos que foram definidos as explicações foram definidas no anexo, no sentido, então, de estabelecer um caminho a ser seguido para a aplicação. Aí, no geral, gente, um gráfico geral, mostrando, então, os 5 atributos de máxima. Nós temos um atributo, então, um atributo na espeleometria, que são dimensões notáveis, um atributo na gênese, um atributo na morfologia, um atributo no depósito químico e um atributo no isolamento. Esses são os 5 atributos de relevância máxima que podem ser inseridos na questão física, né, nos atributos físicos. Com relação à alta, nós temos um na rocha, temos 3 na espeleometria, 1 na gênese, 3 na hidrologia, 1 no depósito orgânico, 1 no depósito químico, 2 no sistema. Então esse é o quadro geral, mostrando um certo desequilíbrio, né, entre a qualificação e a aplicação dos atributos físicos na legislação. Então, em termos de considerações gerais, ainda tenho mais 2 minutos. Nós temos então os fundamentos físicos estão bem colocados. Tá? Você tem que controlar tudo que é possível você valorar dentro de um cenário de fundamentos, né? No entanto, eles estão mal distribuídos e valorados. Há possibilidade de se fazer ajustes importantes. Né? Há uma supervalorização de alguns parâmetros, como no caso a espeleometria, e subvaloração de outros, como depósitos clássicos e orgânicos, a hidrologia e até a questão do sistema mesmo, né? Que é pouco valorizado. Assim. Falta de precisão conceitual é uma coisa que acho que mais valeria a pena, um trabalho árduo mesmo, de redação mesmo. Né? E, sem dúvida alguma, isso traz uma insegurança geral para a aplicação de vários parâmetros. Finalmente, assim, para não estender muito tempo também, falta de interrelação entre os parâmetros esvazia o conceito de sistema, de tentar compreender que a caverna faz parte só, né, de uma coisa muito maior e que isso tem que ser colocado, tem que ser avaliado na questão da valoração das cavernas. Essa é a minha contribuição, agradeço a atenção de vocês.